Nossa, que bom nós estarmos juntos em mais uma classe da Escola Sabatina. E muito feliz de estar contigo, né, com cada um de vocês aí, porque nós estamos inaugurando, né, mais uma lição, já estamos na segunda etapa dela, na segunda lição, e está sendo uma lição fantástica. Estamos aprendendo como Marcos, né? A lição primeira já fala assim do início, né? Como cada um descreve, né? Cristo, como cada um descreve o ministério de Jesus. E nós estamos, assim, segundo os teólogos, estudando um dos principais evangelhos, o Evangelho de Marcos, que foi escrito de forma cuidadosa. Não que os outros não sejam, mas ele foi escrito de uma forma diferente, para que eu e você possamos enxergar no ministério de Cristo o ministério do nosso Salvador, daquele que te ama, que foi até a cruz do Calvário por causa de você e de mim. Isso é muito importante. E é muito bom saber que você está aí nos acompanhando. Seria muito ótimo você sempre indicar o nosso canal para os seus amigos. Se você gostar das nossas explanações, das nossas participações, dá seu like. Se não gostar, dá dislike também. Como é que é o esquema? É assim, Kevin? Faz assim para nós, para a gente melhorar cada vez mais, dá a sua dica. E já vou dizendo para você, se não tem lição ainda, nós já enviamos lições. Tá sem? Corre pedir para esse número que o Kevin vai escrever ali, peça a sua lição, nós temos assim ainda a lição para você, tá certo? Se caso acabar rapidinho, a gente tira xerox, fica tranquilo, você vai acompanhar todo o estudo da lição aí de onde você está. Fechado? É muito bom ter você. Fico muito feliz de podermos estar juntos mais um trimestre e que Deus nos abençoe para que possamos aprender cada vez mais de Cristo Jesus, cada vez mais da Bíblia, para que a nossa confiança, a nossa fé fique sempre alicerçada em Cristo Jesus. E eu tenho hoje aqui o privilégio de estar presente com o senhor Elton. Como é que você está, Elton? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso e agradecido por estarmos aqui mais uma vez. Amém. E como é que você está achando? Já estamos no segundo estudo do livro do Evangelho de Marcos. Como é que você está achando o Evangelho de Marcos? Está te surpreendendo? Demais, né? A Bíblia sempre surpreende, né? Então a gente estuda, fala, agora eu sei tudo, mas não, né? Acaba concluindo que tem muita coisa para aprender. E é maravilhoso isso. E assim, né, Elton, você que está aí, olha, a gente já estudou Marcos, eu acredito que na minha vida de adulto eu devo ter estudado Marcos já umas 2 vezes, mas incrível, cada lição, cada autor com uma visão fantástica para a gente, né? É maravilhoso. E isso traz muita alegria, porque cada vez mais o Espírito Santo atua na nossa vida, né? Amém, amém. Elton, agora chegou aquele momento que a gente sempre gosta de repartir com os nossos amigos, você que está aí necessitando de uma bênção de Deus, necessitando de uma oração, nós também necessitamos, então ore por nós, pelo Kevin, sempre ore pela gente, certo? Então, por favor, você que está aí precisando e que quer interceder por nós também, enquanto o Elton orar, traga à mente o que você precisa para que nós juntos possamos interceder um pelos outros. Fechado? Elton, você ora para a gente? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos por todas as bênçãos, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez reunidos com a certeza da presença do Deus Santo Amém. Espírito conosco. Mais uma vez, pedimos que Ele nos ajude a entendermos e colocarmos em prática o Teu querer. Amém. Que o Senhor abençoe de maneira especial nossos queridos que nos assistem, que eles também tenham lá a presença do Teu Santo Espírito com eles, dando entendimento e que eles sejam totalmente restaurados e tenham uma vida plena em Cristo Jesus. Amém. Pedimos e agradecemos em nome dEle. Amém, Senhor. Amém. Elton, o título da nossa lição que estudamos foi Um Dia no Ministério de Jesus. Imagina assim, e aqui vai falando, a gente vai ver aqui também, na lição, eu já vou dando uma antecipada, porque nós gostamos de fazer uma miscelânea, então a gente vai fazer a miscelânea e vamos vendo junto, certo? Vai falar também de um sábado na presença de Jesus. Eu vou fazer uma fofoquinha para vocês. Eu tive o privilégio de de ter ido, né, com minha esposa para Belém do Pará. Pô, estado gostoso. Pensa, comidinha boa. E nós tivemos o privilégio, Elton, de irmos no FAAMA. FAAMA é um colégio da igreja, um instituto, um internato, onde a gente, assim, já estava todo mundo viajando, porque a gente foi uma época de férias, tinha um pequeno grupo lá, e tivemos o privilégio de, até a hora do almoço, passar com o pessoal lá, com alguns estudantes, alguns professores, assistimos o culto lá, certo?
A lição da Escola Sabatina também foi lá. Foi muito bom. Pensa como foi gostoso. Na hora da comidinha, que comida gostosa. Imagino. E para fechar com chave de ouro, um açaí lá da região. Com um açúcar mascavo, com granola. Foi um sábado maravilhoso. Além de estar com os irmãos, tivemos também a companhia de estarmos com eles numa hora da refeição, dividindo a refeição com eles. Eu fico imaginando um dia no ministério de Jesus. Você já imaginou o sabor que isso traria para a vida da gente? Poxa vida, é uma coisa fantástica, né? E a gente vê que alguns privilegiados Sim, tiveram essa oportunidade, né? Mas nós temos também e vamos ter pessoalmente daí, né? Pessoalmente com ele, né? Mas deve ter sido uma coisa assim sem igual, né? Imagina Jesus com todo carinho, com todo amor, aquele Deus que a gente sabe que ama o pecador, né? Que faz tudo pelo pecador. Imagina ele ali conduzindo, ele ali fazendo com que as pessoas se sentissem bem em volta dele, para que o culto fosse um culto bom, um culto legal. Imagina como foi esse dia. Ou seja, cada dia com Jesus deve ter sido sempre um dia de grandes surpresas, né? Com certeza. E nós temos o privilégio de ter isso também, todos os dias, através do quê? Da palavra dele, de Deus. né? Por isso nós temos uma lição maravilhosa que todos os dias nos mostram esse Jesus maravilhoso. E o que ele fez, ele vai fazer na nossa vida, né? Pelo poder do Espírito Santo. Na lição de domingo, Jesus aqui, a lição traz um convite, que é um convite para mim, para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está assim, andando na rua nos ouvindo, ou que depois você vai ver com o tempo também. Esse convite é para nós, diz, siga-me. Bem, a pergunta que eu quero fazer para ti já, porque eu gosto já de colocar você já encrenca, que você tem que explicar para os nossos amigos aí, tá, Elton? Tá. A pergunta é o seguinte: que experiência, já estou na parte de segunda-feira, quem eram os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos e qual foi a reação deles? Me fala daí. Quem eram esses homens? Pois é. A gente vê que eram homens pescadores. Ou seja, não era sacerdote, nada não? Não era nenhum teólogo, estudante das grandes universidades da época. Eram pessoas simples. Jesus não sabe escolher direito, não, Elton? A gente, humanamente, olhando esse relato, a gente vê que Jesus errou. Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Mas ele chamou pessoas, aqui a lição traz para nós, chamando, Marcos relata para nós, chamando os irmãos Pedro e André, né? Tiago e João. Então, assim, eles eram pescadores, né? E pelo que a lição nos diz, eram meio sócios, assim, né? Isso. Eles tinham. Eu achei engraçado que tinha grupos de sociedade, né? É. O irmão de Pedro estava com o irmão do outro. Parecia que tinha alguma coisinha atrapalhada entre eles também, né? Às vezes trabalhar com o irmão próximo, às vezes não dá. Não dá, não, é complicado. Mas eram pessoas que não tinham estudo, né? Mas a gente vê a lição trazendo para nós que Jesus tinha um propósito com relação a isso, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê na lição é que as pessoas importantes, os sacerdotes, os escribas, pessoas que tinham que levar o evangelho, né? Levar a salvação às pessoas, estavam totalmente o ensino fora, né? contaminado. O ensino que não era a realidade que Deus colocou lá no Antigo Testamento, eles estavam o quê? Totalmente fora. Então, Jesus escolhe pessoas que não estavam o quê? Totalmente contaminadas com isso. Quando a gente lê o livro de Marcos, até assim, parece que não dá não dá muita dica desse convite. Parece que é a primeira vez que Jesus encontra alguns deles, né? Mas quando a gente vai para João, me ajuda. Eu não sei se eu estou entendendo direito. Jesus já conhecia alguns desses discípulos ou não que Jesus chamou? Então, aqui a gente vê que eles eram discípulos de quem? É isso mesmo. De João Batista. João Batista. Certo. E João Batista pregava o quê? O Messias que viria. O Messias que viria. Ele estava preparando o terreno para Jesus, Cristo, né? E ele pregava arrependimento, né? E eles tinham esse conhecimento de que o Messias estaria
vindo, eles, né? né? Então, João Batista fala lá o quê? Eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, que tira o pecado do mundo, né? E aí eles olharam e falaram, esse deve ser o nosso bendito Salvador que está chegando. E aí eles ficam atentos à caminhada de Jesus ali naquele momento, né? E o mais interessante que até o Espírito de Profecia fala, e a gente também encontra alguns teólogos dizendo, que teve alguns discípulos que saíram de João e pediram para Jesus, né, no livro de João, lá, onde é que você mora? Uhum. Aí Jesus mostrou, né, e a gente vê que um desses discípulos, eram dois que Jesus chama lá no Mar da Galileia, ou seja, não era a primeira vez que eles viram Jesus, né, mas eles atenderam a Jesus quando Jesus fez o apelo para eles, larga tudo e vem atrás de mim. E foram, né, porque eles já estavam sendo... João Batista já está sendo usado para preparar eles para isso. Sim. Né? E a hora que Jesus apontou, mesmo eles não entendendo qual Será que você falou algo aí que eu não tinha pensado, não? Porque a gente fica pensando em João Batista só preparando o caminho de Cristo, dizendo que o Messias viria, né? Mas ele veio com um tipo de Elias, né? Com a mensagem de Elias, de que de arrependimento, de mudança, né? Elias, na época, o povo estava corrompido. Aí ele chama o povo para voltar a Deus, né? E aqui João Batista serviu para isso, né? Porque no mundo, na época, estava tão corrompido a religião da época, João Batista era um clamor ali para ajudar as pessoas a entenderem a vinda de Jesus, né? E como João preparava o caminho de Jesus, que você falou, também preparou o caminho dos discípulos para entenderem quem é Cristo. Exato. Por isso que no final do parágrafo diz assim, né? Olha, consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada. Exato. Né? Interessante, né? Interessante. Largaram tudo mesmo porque tinham certeza que estaria seguindo o Mestre. E eu acho que isso é uma lição bem para mim e para você. Será que nós estamos dispostos a largar tudo por Jesus? Ou tem uma outra coisinha que fica prendendo o nosso coração? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que aprender muito com os discípulos de Jesus, porque Jesus hoje faz o mesmo convite, segue-me. Agora nós vamos para que parte? Já vamos juntar duas partes aqui, ó, um culto inesquecível, mais do ministério sabático. Me fala um pouquinho, Elton, que experiência inesquecível aconteceu na sinagoga de Cafarnaum? Vamos lá. Uma coisa assim... Você queria estar lá ou não queria? Uma coisa assim que é interessante, que a gente vê assim, esse é o endemoniado, né? Esse endemoniado, já na vista dos escribas, dos fariseus, dos líderes religiosos, ele era o quê? Uma pessoa perdida, né? Perdido, condenado por Deus. Que eles tinham essa ideia, sim, né? Sim. Deus está castigando, você é endemoniado porque você é um pecador, você não tem solução. E aí quem que está lá na sinagoga? A Jesus, solução, né? É Jesus. E por isso que a gente vê assim, como eles ficaram com muito ódio de Jesus, porque com certeza esse jovem tentou a ajuda desses líderes e não conseguiu, porque eles tinham outra visão dele, né? Que não tinha solução para a vida dele. E esse encontro a gente vê que Satanás, o demônio que estava nesse jovem, ele reconhece Jesus como... É isso que eu achei muito interessante, né? Quem era para esperar, não esperava. Quem não queria que viesse, sabia quem estava ali. Sabia que ele estava ali. Então a gente vê assim... A situação da liderança dos sábios, que eram os letrados, os poderosos da época, a situação deles era pior do que a do endemoniado. Sim. Porque o endemoniado, pelo menos... E aqui a lição traz uma coisa. Ellen White fala que quando ele tentava falar, o demônio é que falava por ele, né? E falou que o que eu tenho contigo, né, filho de Deus? Bem sei quem és tu, né? Bem sei quem és tu. Mas Jesus ouviu o quê? O clamor silencioso do coração daquele homem. E aí fez toda a diferença na vida dele, né? Mas deve ter sido uma coisa assim impressionante. Muito linda, né? Agora, me explica uma coisa.
Jesus faz esse milagre, né? Nesse homem, pede para ele ser, para o endemônio, o quê? Cala-te. Cala-te. Eu achei muito impressionante. Por que cala-te? Então, os estudiosos da palavra de Deus falam que é o segredo messiânico, né? Era um segredo. A gente vai ver ainda outros relatos de Jesus que ele pede, quando fazia o milagre, pedia para a pessoa não comentar, não falar para ninguém, né? Era um segredo. Mas por que esse segredo? Por que era momento de ficar em silêncio? A lição traz que era muito arriscado afirmar naquela época ser o Messias. Então, isso ia atrapalhar todo o quê? O trabalho de Jesus, que tinha um começo, meio E o fim. fim. Não podia atropelar nenhuma etapa, né? Pois é. E a gente sabe que a identidade de Jesus, naquele momento, teria que ser preservada, né? Porque traria consequência no ministério de Jesus naquele ponto, né? Então, por isso que ele pede. Porque, normalmente, quando uma pessoa faz uma coisa boa, ele quer que apareça, né? Sim, sim. E Jesus fala, não. E esse é um dos motivos que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora falam, mas por que Jesus pedia isso? Pois é. Certo? Agora, Elton, vem cá. Imagina se Jesus chegasse já nesse primeiro dia, nesse negócio, e falar, eu sou o Messias, rei do judeu. O que ia acontecer com ele? O que os romanos iam fazer? Nossa, ia acabar, né, com tudo. Tu é rei? Então tu vai agora lá para César, quer dizer, o ministério de Jesus realmente exterminaria ali. Pois é. Então eu acredito, né, que os teólogos, quando pensam nesse segredo messiânico, tem todo o fundamento, né? Tem todo o fundamento. E a gente vê que todo o trabalho de Jesus foi para formar o quê? Um grupo de homens que levassem o Evangelho, a mensagem da salvação, né? Então, ele não, a gente vê, a gente não entende, né? Mas por que é assim? Aí começa a entender que tinha todo um propósito o que Jesus fez, né? E esse ministério sabático, né? Que a gente vê aqui falando, né? Que Jesus vai lá depois do endemoniado ser, né, curado, aquela coisa toda, ele vai aonde? Na casa de Pedro. Quer dizer, não acaba ali, né? Não. O Evangelho de Marcos é o evangelho que mostra o quê? O evangelho em ação, né? Na prática. Quer dizer, Jesus sempre está em movimento, né? Sempre em movimento e fazendo algo em benefício do ser humano. Ele não é uma coisa assim, muito teológico, é para mostrar o quê? Jesus fazendo a obra de salvação, né? E todo o propósito da salvação era o quê? A salvação eterna. Isso. Toda a cura tinha o propósito de mostrar o quê? A salvação, que ele era o Messias, o Salvador do pecado, né? Então, tudo tinha um propósito. E aqui a gente vê ele entrando na casa de Pedro e a sogra dele estava o quê? Adoentada, né? Olha quanta coisa no sábado, né? E os discípulos vendo tudo isso. Quem estava com Jesus vendo tudo isso. E o pior, que aqueles líderes achavam que aquilo estava errado, né? Imagina isso no sábado, curar um demoniado, curar uma pessoa de febre. Uma pessoa que eles achavam que estava sofrendo porque ele merecia. Isso. E Jesus não trouxe misericórdia e amor para as pessoas, né? Então, assim, eles demonstravam que Jesus estava fazendo uma obra que não era para ser feita. E os discípulos também não entendiam bem, mas eles estavam o quê? Aprendendo com ele, né? Grande mestre. Não aprenderam com nenhum grande teólogo da época, aqueles mestres. Ainda bem. Estava aprendendo com quem tinha a verdade. Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, deve ter sido horas assim que fizeram toda a diferença, né? Agora, uma coisa, né, Elton? Quando a gente vê assim, Jesus vai, cura a sogra de Pedro. E o que a sogra de Pedro começa a fazer depois de curada? Servir, né? Eu acho sabe que eu não tinha assim, a gente às vezes meio tapado, a gente pode dizer, a gente não sabe tudo, né? Uhum. Também aprendendo. Sempre que eu vi esse relato, mas por que tem assim, ela servia? O autor ele chama atenção, né, Elton, para uma coisa. Por que ela serviu, Elton? Olha, de gratidão, né? Por amor. E ele chama atenção que toda pessoa que recebe uma bênção de Deus recebe para servir outra pessoa. Eu achei muito interessante. É verdade. Então, ou seja, ali está uma prova viva do evangelho em
Ação. Exato. Nós temos na igreja, não sei se você que não é aqui de Varginha, você não conhece, nós temos aqui na igreja o evangelista de mão cheia. Quer dizer, eu procurando trabalhar durante o ano com mais 5 pessoas para Jesus. Ou seja, eu recebi a bênção de Jesus, né, Elton? Nós recebemos a bênção de Jesus. Exato. Então, cabe a nós fazer como a sogra de Pedro, repartir a bênção a qual recebemos. Eu achei isso tão assim, esse relato me foi tão legal, eu falei, caramba, nunca tinha pensado nisso. Recebe a bênção e passa a Passa bênção a bênção para frente. E interessante que fala a lição também que ele trabalhou, ele fez tudo isso durante o dia e à noite continuou. Isso. A noite toda. Tá, agora vou fazer uma pergunta para ti. Por que esperar até a noite? Eu sabia que eu sei que você sabe disso. Explica para nós. O medo dos líderes da época, né, que tinham várias regras que não eram de Deus com relação ao sábado. Uma delas era proibido curar no sábado. Então, aqueles que foram na casa de Pedro eram pessoas que guardavam o sábado. Então, esperaram passar o sábado para daí receber bênçãos que poderiam ser bênçãos sabáticas. Pois é. Mas eles tinham medo da liderança, que achava que aquilo era errado, né? E Jesus veio trazer o verdadeiro sentido do sábado, que não pode ser nem legalista e nem o quê? Liberal. É, bem falado. Né? Então, assim, é o equilíbrio. Então, foi porque tem muito gente bom. que não quer fazer nada no sábado porque acha errado. Exato. Agora tem gente que quer ir pescar no sábado, quer ir mostrar no... eu paguei o restaurante na sexta-feira. Ué, o cara trabalhar no sábado para você. Pois é. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Muito cuidado. Agora tem uma coisa para te falar, Elton. Dizem os historiadores, arqueólogos, hein? Dizem que eu tive o privilégio de estar nessa sinagoga onde Jesus esteve. Que isso. Dr. Rodrigo Silva disse que eu tenho 99,9% de entrar na porta que Jesus... Será que emocionante, Elton? Meu Deus. Que é isso? Certo. Eu tive o privilégio na sinagoga onde Jesus curou esse endemoniado, certo? Onde pregou pela primeira vez no livro de Marcos. Que benção. Muito gostoso. Amei estar lá. Mas, Elton, me conta, Jesus curou pouca ou muita gente de noite? Enquanto não acabaram as pessoas necessitadas, Jesus estava curando. E o mais importante, depois ele foi fazer o quê? Isso. Ter um encontro com o Pai, né? Oração. Com a fonte do poder. Então, muitas vezes a gente quer fazer muita coisa, mas não vai ao Pai. E Jesus é o exemplo para nós, né? Então, ele fez muita coisa, mas ele não perdia o momento de comunhão com Deus, que é a oração. Ele passou um tempo a sós com Deus. E a gente precisa fazer isso. Nessas 2 lições, nesses 2 episódios, na sinagoga, né? Depois na casa de Pedro, a gente até aprendeu, já deu 3 lições para nós interessantes. Uma delas, ir ao Pai. Outra, quem recebe bênção tem que compartilhar. De Jesus mandando a pessoa se calar, o demônio cala-se. Na última frase, na lição, tem uma pergunta que eu queria que você que está aí agora nos ouvindo, prestasse atenção na pergunta, que é o seguinte, lá na última, lá embaixo. Há momentos em que é prudente não apresentar às pessoas toda a verdade presente. Elton, o que acontece comigo quando eu, diferente do conselho de Jesus para o diabo, cala-se, porque ninguém precisa saber agora quem eu sou, mas eu chego perto de uma pessoa falando, eu não vou me calar, eu vou falar tudo. O que eu posso fazer com a pessoa? Pode trazer confusão na cabeça, né? Porque o que a gente vê Jesus fazendo? A primeira coisa, fazia o quê? Fazia o bem. E fazia o bem. E a gente vê assim, a gente tem que conquistar as pessoas pelo fazer o bem como Jesus fazia. Amá-las, né? Amá-las. Elas verem que existe algo diferente em mim, que é o quê? Ter Cristo no coração. Então, assim, e amar, por exemplo, a pessoa crê de uma forma diferente da minha. Eu vou discutir com ela, vou falar, não, eu vou mostrar amor para ela e depois mostrar a verdade. E eu acho mais interessante que, às vezes, tem pessoas que vão até o outro para ir nos pontos contraditórios. Pois é. Aquilo que eu creio diferente dela é aquilo que eu vou. Uhum. Ao invés de ir naquilo que todos creem, que é Jesus Cristo como nosso Salvador, a misericórdia, a graça, o perdão. Pois é.
Né? Eu achei muito interessante essa pergunta, Elton. É muito interessante. Então, quer dizer, Jesus tinha sabedoria de saber. Quer dizer, se ele falasse assim, ó, pode falar quem eu sou e ninguém vai me pegar, ninguém ia pegar ele. Os anjos cuidariam dele. Mas ele estava ali como homem. Homem. Para mostrar para mim, para mostrar para você como se portar na frente de pessoas com opiniões diferentes que a nossa. Ele estava na frente do diabo, que era o inimigo dele. Uhum. Imagina nós que vamos estar diante de pessoas que a gente quer trazer para junto de nós. O cuidado que a gente tem que ter com as palavras. Né? Nós podemos ser pedra de tropeço, né? Com as melhores intenções que eu tiver, se eu não tiver muita oração. Por isso que Jesus orava muito, né? Nós precisamos orar também. Agora, o mistério do segredo do mistério de Jesus era o que também que a gente vê? Ele estava querendo mostrar às pessoas que não era só cura, Isso. não era só prosperidade, não eram as coisas deste mundo. Ele estava querendo levar eles para enxergar as coisas Do outro mundo. espirituais, do céu. Eles não queriam mostrar Jesus aparecer como um curandeiro somente. Ah, não, ele só eu curo, eu vou lá porque ele vai me curar. Ele vai te curar, mas ele quer te mostrar algo muito maior do que a cura que você recebeu, que é a cura para a vida eterna. Porque essa cura aqui pode me adiantar, porque tirar a dor minha por mais 20 anos, 10 anos, 5 anos. E o que ele quer é a eternidade. Eternidade. Né? E as pessoas, infelizmente, estavam maravilhados com o quê? Com o físico, com as coisas deste mundo. E Jesus queria mostrar o quê? Como ter a eternidade para a vida. E é isso que ele quer mostrar para nós. Tá, e a pergunta que eu vou, qual que era o segredo, então? Pode tocar nela de novo, eu sei que nós já falamos um pouquinho. O segredo de Jesus era qual? A vida de oração. Nós já falamos um pouquinho disso antes. Uhum. Elton, eu posso abrir um parênteses aqui? Bom, eu tive o privilégio de comprar esse livro aqui, ó, Oração. Se você, ó, são várias compilações de Ellen White falando sobre oração que tem nos escritos do Espírito e Profecia. Se você tiver o privilégio, adquira esse livro. Esse livro aqui ele é maravilhoso, certo? Ele é fantástico. Olha, é tanta coisa. Eu já usei ele já para. Tem um livro, tem um lugarzinho que eu achei muito interessante, que eu não vou achar aqui agora, que a gente gosta de cantar bastante, né? Uhum. Eu amo cantar. Ah, muito bom. Não sei se eu já falei aqui numa lição, vocês me perdoem. A gente gosta muito de cantar. Eu peguei esse livro aqui e fui ler o livro, estava escrito assim: cante menos e ore mais. Eu falei, ai. E a gente vê essas igrejas hoje em dia aí, o cara canta, e desmaia de tanto cantar. E o conselho de Espírito e Profecia, cante menos e ore mais. Esse outro livro aqui chegou para mim faz bem poucos dias. Eu estou lendo os dois. Eu leio uma página desse e leio o resto. Muito bom. Você e Deus, paz através da oração. Muito legal. Se puder, a Casa Publicadora tem. Adquira. Cresça. A gente precisa aprender. Orar. E outra coisa, Elton. Eu li uma frase. Eu esqueci o nome. Eu tenho problema. Vocês sabem que eu tenho problema com o nome. Então, eu esqueci o nome. O autor dizia o seguinte: ore sempre, ore muito, até aprender a orar. Exato. Nossa, forte esse aí. Poderoso. E quando a gente vê Jesus se retirando e passando noites, que exemplo para a gente, Elton? Pois é. A gente tem que mudar nossos hábitos, né? Tem gente que fala assim, eu oro só tal hora. Isso aí vira rotina, né? E a gente vê que Jesus, ele não tinha isso, era o tempo todo ligado ao Pai. Sentiu necessidade? E a gente tem que cultivar isso, pedir para o Espírito Santo colocar isso na nossa vida, né? Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não, né? que não seja bom a gente ter uma rotina de oração. Não, A gente não pode deixar aquilo virar uma rotina, né? Tem que ser cada vez um encontro especial com Deus, né? Pois é. E o Espírito Santo quer colocar isso na nossa vida, se nós pedirmos e permitirmos, né? Então, agora, já que você puxou isso, a lição ela mostra o seguinte: os discípulos queriam continuar onde Jesus estava orando, né? Ah, é. Mas Jesus falou: opa, vamos para outro lugar, né? Quer dizer, orar sem ação para Jesus não valia nada, não. Pois é. Por isso que era oração. Ele orava, buscava o poder e saía pregar o evangelho. Imagina que lição para a gente. Pois é. Tem que ser espalhado, né? Não pode ficar centralizado, não. Tem que espalhar o evangelho, né? E a gente gosta de ficar muito juntinho de quem a gente ama, ficar nos lugares mais confortáveis, né? É mais cômodo, né? Muito mais cômodo. Jesus falou, não,
preciso ir para outros lugares, outros precisam vir de mim, né? Aham. Que bacana. Outra coisa também, você pode guardar em segredo. Eu também, esse é um outro motivo, é um outro relato na Bíblia de um leproso que Jesus curou. Você quer ler para nós, Elton? Vamos ler aqui, né? 40 a 45, né? Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Tá, eu tenho 3 perguntas que eu quero fazer para você. A primeira: esse homem para o judeu era um marginalizado. Exato. Quando Jesus vê, o que a Bíblia diz que Jesus teve com marginalizado? Compaixão, né? Ficou profundamente compadecido. Porque ele sabia que ali estava um que não valia nada aos olhos de ninguém, né? Toda aquela nação dos fortes, os pequenos, todos achavam que ele era o quê? Um merecedor e que iria morrer daquela forma. Aí Jesus ficou profundamente compadecido, né? E interessante que Jesus fez o quê? Que era uma coisa que A gente tocou, né? tocou. E quando tocava, segundo a lei de Moisés, você estava o quê? Imundo que nem o outro. Tinha que se purificar Lavar, né? depois, né? Mas Jesus toca e ele fica o quê? Limpo, Puro, né? limpo. Então, o que Jesus toca, não importa o que seja na sua vida, ele vai tornar o quê? Olha como o Marcos é fantástico, né? Pois é, uma coisa assim, Olha que maravilhosa. detalhe que ele coloca ali. Se eu for impuro, não importa se a minha impureza é sexo, não importa se é pornografia, não importa se é roubo, não importa se é droga, não importa o que for. Pois é, Se eu for impuro e permitir que Jesus me toque, o que pode acontecer? pureza total, né? E interessante que Jesus, alguns pedidos, Jesus fala o quê? Não, agora não, mais tarde, isso não pode. A lepra, na época, era considerado um flagelo, de Deus a mão mesmo. de Deus pesando sobre a pessoa. E Jesus usa a lepra para significado do quê? Do pecado. O pecado é como uma lepra, uma doença, que destrói a pessoa. E Jesus, ele faz o quê? Ele perdoa o pecado. Tem algumas coisas que nós pedimos para Deus que Jesus pode falar assim, não, mais tarde. Agora, Mas uma esse daí coisa não, né? que ele responde de imediato é o quê? Isso O é muito perdão lindo, do do pecado. A hora que ele vê aquele homem que era considerado nada, um pecador sofrendo, que não tinha solução para a vida, ele na hora ele faz o quê? Cura. É agora, né? É para já. Deixa que eu te toco ainda. Então, quando nós pedimos perdão a Jesus, que está lá intercedendo por nós, no santuário celestial, o perdão é, Imediato. se for sincero, de coração, de arrependimento realmente verdadeiro, é perdão na hora. E interessante, então, que eu posso pegar isso aqui, lá para, se não me engano, é Isaías, que diz que se o meu pecado for vermelho como escarlata, vai se tornar como a pura lã. Eu posso, quer dizer, o mesmo toque, eu vendo o que Jesus fez com esse homem, eu posso crer e ter certeza que Jesus fará o mesmo com o meu pecado. Exato. E isso faz toda a diferença na vida de todos nós, que todos nós somos pecadores. Agora, o pecado, ele destrói, é uma lepra. Mas nós temos o quê? O remédio para isso, que é Cristo Jesus. Né? A graça de Jesus é tudo, né? Então, eles falam assim, a lei não pode me salvar. Não pode, Não pode mesmo, não é o papel dela, né? Não é. Ela é mostrar que você é um Pecador. e te indicar o caminho para a salvação, de purificação, que é Cristo Jesus. Então, a lei não foi abolida, como alguns dizem aí. A lei prevalece porque é o caráter de Deus. Amém. E ela mostra para mim, ó, é como um espelho, É né? o que me dá a necessidade de Cristo. Se não houver Exato. lei, para que eu vou precisar de Cristo? Para que o perdão de Cristo? Então, assim, é um trabalho. Jesus vem mostrar para todos o verdadeiro sentido da lei
e da graça, né? E os discípulos tinham que entender isso, porque eles tinham uma visão distorcida. O que eles esperavam? O Messias vindo libertar do jugo romano. E Jesus não, né? Israel ser uma potência, aquela coisa ser o reinado de Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra. E não é. E ele teve que lutar contra isso, mostrar para eles que não, que era o quê? O reino celestial. Celestial. E aqueles homens foram moldados, né, esses chamados. Graças a Deus, né? Os chamados. A gente, assim, se a gente vê nos evangelhos, demorou, mas que se tornaram semelhante ao mestre, se tornaram, né? Mas eu não acabei minhas perguntas, não, tá? Tem mais uma aqui, Nossa, ó. velho. Depois de curado, o que fazer? O que Jesus pede para o homem? Vai, né? Vai e oferece, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação. E continua. Que Moisés, né? Aquilo que Moisés pede teve, na lei. Onde que para pede? servir o testemunho ao povo. Na lei. Né? Ou seja, você recebeu uma bênção, você quer continuar com a bênção, vai ver o que a lei pede. Exato. Cumpra o que a lei pede. Eu achei interessante isso. Você entendeu? Eu te livrei do pecado, eu te dei a pureza, mas há um preço a ser pago, Exato. que é a obediência. Achei interessante isso na lição. E a lição fala que Jesus pediu para ele, fica... Isso, guarda o segredo. Essa é a terceira. Pois é. Por que calar? Vai lá. Aí a lição fala aqui, né, que o sacerdote, se ficasse sabendo que era Jesus, ele não ia aceitar. E o preconceito? Exato. Olha como é que era a situação na época religiosa, era extremamente o quê? Difícil. E Jesus veio trazer o quê? A verdade para o ser humano. Porque o sacerdote ia falar, não, se foi aquele Jesus que te curou, aquele filho do... Isso é embusteiro, isso é o demônio que fez isso. Filho de José e Maria, carpinteiro, lá Filho do caixa-prego. A gente usa a expressão no Paraná, no fim do mundo. Lá de Nazaré, da Galileia, todo um preconceito. Aí Jesus fala, não fala. Só vai mostra lá, a cura. Cumpra o que você tem que fazer. Mas ele não conseguiu e espalhou para todo mundo. Né? Eu vou falar para ti, porque eu já contei isso aqui há uns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, no máximo, de um lugar onde tinha uma pessoa que tinha um problema com um tipo de pessoa. É um lugar que a gente conhece, muito famoso no Brasil, um baita de um colégio. Ele tinha raiva dos vegetarianos. Porque ele chegava, os vegetarianos chegavam, nós somos vegetarianos, você fez as comidas do jeito que a gente precisa e gosta? E ele ficava pensando, mas aqui eu tenho vegetariano, tem gente que não é vegetariano. Ou seja, fala assim, eu detesto os vegetarianos por causa dos vegetarianos. Gandhi dizia que ele não se tornou cristão por causa dos próprios cristãos. Então, testemunho. O cuidado que a gente tem que ter, né? Algumas pessoas acham muito bonito chegar, eu sou cristão. Não precisa falar, mostra na vida. Pois é. Entende? É Jesus falando, para que você vai criar preconceito? Se o evangelho chama-se quebra de barreiras, exato. Quebra de preconceitos. E isso que Jesus veio trazer, né? Porque imagina até para os discípulos que estavam lá, Tiago, João, André, Pedro, vendo ele tocando naquele leproso, deve ter falado assim, meu Deus, não faz isso. Vou te ensinar como é que cura. E quando vê aquele homem cheio de ferida na pele, aquela lepra terrível, fica o quê? Com a pele sã, curado. Gente, aqui quebrou todo aquele preconceito, aquela coisa que eles falavam assim, tá? Se os líderes aqui vão contra ele e acham que ele é um condenado, nós também achamos, né? E Jesus quebra isso. E aqui a pergunta faz aqui, como podemos ser cautelosos para não fazer aquilo que atrapalha o quê? A pregação do evangelho, né? Então, ao invés de você estar juntando com Cristo, eu posso estar fazendo o quê? Espalhando com o inimigo. E a pregação do evangelho não tem nada com melhores intenções. Não. Tem que ser com oração para que Deus dê sabedoria para a gente saber das nossas atitudes. Então, assim, por isso que Jesus, ele não precisaria... Imagina se Jesus, que era perfeito, orava do jeito que orava, né? Nós que somos imperfeitos, pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus, precisamos orar muito
Porque ao invés de levar alguém para Cristo, eu posso estar fazendo o quê? Afastando alguém de Cristo. E a gente começa onde? Dentro do nosso lar, né? Às vezes eu posso estar afastando um filho dos caminhos de Jesus porque eu acho que eu estou certo e eu tenho boas intenções. Não, né? E não mostra o amor de Jesus. Tem que mostrar o cristianismo, que é amar a pessoa como Cristo nos ama. No trabalho, com a vizinhança, com todo mundo. Com aquele que todo mundo despreza lá na rua. O que eu vou fazer com aquela pessoa? Vou tratar mal também? Eu vou desprezar? Não, Jesus não fazia isso, né? Amém. Que sejamos como Cristo, né? Amém. Aqui tem uma história de um pastor que eu escuto muito, esqueci o nome dele, pastor Kevin. Foi um dos primeiros pastores, já o que você vai lembrar, era muito amigo da tua mãe, da tua avó, que conta que quando ele saía para visitar as pessoas para pregar o evangelho, uma das vezes ele foi num lugar muito simplesinho, muito pobrezinho, uma pessoa de muita idade, né? Aí quando ele estava com sede, ele tinha que beber água, ele pediu água. Quando as pessoas viram o copo que a moça pegou, falaram, o pastor não vai... É Rogério, pastor Rogério. Falaram, o pastor não vai... Pegou aquele copo e me dá mais um pouco. E as pessoas depois, mas pastor, você não viu? Vi, mas era o melhor que ela podia me oferecer. Pois é. Imagina. Como a gente tem que ter uma atitude de cristão para a gente não criar barreiras ao invés de quebrar os preconceitos. Pois é. Precisa ter muita comunhão, né? Dessa lição toda, Elton, o que você quer deixar como a principal aula para cada um de nós? Que nós precisamos muito de Jesus no coração, né? Orar mais. Muito, né? Estudar uma lição dessa maravilhosa e falar assim, poder do Espírito Santo vem sobre mim. Deus, o Espírito Santo, me ajuda a fazer da minha vida como Jesus quer que seja, né? E Ele quer isso. E a nossa vida vai ser transformada Amém. pelo poder dele, né? Amém, Elton. Porque o que ele fez na vida desses homens, a transformação, deles deixarem tudo por Jesus, é porque Jesus tem poder para mudar a nossa vida. Amém. Também. Então, quer dizer, eu posso contar com o mesmo Jesus hoje. Se eu permitir, buscar e permitir, ele vai fazer. E nós estamos chegando no momento que vamos precisar muito disso, né? Estamos chegando no fim. E eu quero pegar, Elton, porque as pessoas acharam estranho que eu não li o versinho no início. Mas tinha a minha intenção. Um dia no ministério de Jesus. Faça de conta que esse dia é o seu que está aí nos vendo hoje, nos ouvindo. Jesus chega para você e faz esse convite. Venha comigo e eu farei com que você seja pescador de gente. Você já pensou nisso? O mesmo Jesus que trilhou as praias da Galileia é o mesmo Jesus que hoje trilha a calçada da sua casa, é o mesmo que quer hoje entrar no seu lar, é o mesmo que cruza as ruas contigo, sabe? A Bíblia diz que muitos tiveram o privilégio, né, Paulo falando, de hospedarem anjos sem saber. E às vezes Deus se coloca no nosso caminho, às vezes, não sei como uma pessoa simples, como Elton falou, uma pessoa humilde ou não, para que a gente tenha e sinta o chamado de Cristo por fazer algo para as pessoas. Algo que Cristo quer que a gente faça, que é ensinar, amar, que é mostrar para as pessoas um Deus que ama, um Deus que vai trilhar, um Deus que vai fazer como na casa de Pedro, vai ficar até o tempo necessário, até toda a aldeia ser curada. Olha que coisa, que Deus maravilhoso. Esse mesmo Deus, Ele quer curar todas as feridas, todas as mágoas, tudo aquilo que te atrapalha. Vem, segue-me ao convite de Jesus, e eu farei de você pescador de gente. Então, que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude, para que um dia no ministério de Jesus, que os discípulos tiveram com Ele, que aquelas pessoas tiveram o privilégio de estar com Ele, que nós possamos ter hoje na nossa vida, depois dessa lição, que esse dia chegue para nós, e que possamos fazer como Pedro, André, Tiago e João. Tem até uma musiquinha que diz Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Que possamos fazer como eles, largarem a rede, tudo aquilo que atrapalha, mágoa, largar todo aquele transtorno que a gente tem no coração e dizer para Jesus, Jesus, eu vou contigo. E juntamente com os nossos irmãos na igreja, juntamente com os nossos familiares, passar a dar e ser luz para as pessoas que nos cercam. Que esse esteja o nosso desejo, e é isso que Marcos quer nos ensinar nessa lição.
O mesmo convite dado há 2000 anos, nas margens da lagoa, né, ou do Mar da Galileia, é o convite que Deus está fazendo hoje para mim e para você. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por Senhor estar com cada um de nós. Obrigado porque o convite que o Senhor fez para os discípulos, para Pedro, André, Tiago e João, lá nas margens da lagoa da Galileia, é o mesmo que o Senhor faz para mim hoje, aqui na cidade, na roça, não importa onde estejamos. É o convite que o Senhor nos faz, segue. Mas não seguir a Ti para ser mais um, mas para ajudar outros também a segui-lo. Dá-nos a graça, ó Deus, e nos encha do Espírito Santo, para que possamos a cada dia fazer a Tua vontade e nos preparar para isso. Nós rogamos em nome de Cristo Jesus esse milagre em nós, em todos que estão nos vendo, todos que estão nos ouvindo, que o Senhor faça esse milagre e que possamos preparar nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos companheiros de escola e de trabalho para Cristo. Nós rogamos em Teu nome, ó Jesus Cristo. Amém. Mais uma lição se acaba e nós estamos aqui com um convite. Se você não tiver a lição ainda, por favor, ainda dá tempo para você seguir ainda mais 10 lições, mais 11 lições juntamente conosco, você estudando e recapitulando. Peça aí no telefone que o Kevin vai deixar para ti, certo? Mas não se esqueça, na semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo canal do YouTube, do Facebook, mais o quê, Kevin? Só isso? Nesses canais nós vamos estar juntos, no mesmo horário, no mesmo dia. E lembre-se sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até mais.